Bom dia, gente. Bem-vindos a mais um programa Menopausa Consciência. Eu sou a doutora Valéria Dória, ginecologista, especialista em menopausa. E hoje eu estou com um grande amigo, meu dentista, Dr. Fábio Tunes, que vai falar para a gente sobre saúde bucal na mulher no climatério e menopausa. Até isso muda, gente, tá? Vou falar um pouquinho sobre a vida acadêmica do Fábio. O Fábio é formado pela USP, especialista em prótese dentária pela USP de Ribeirão Preto. Ele fez um curso de biomateriais na Universidade de Harvard, Estados Unidos, mestre em prótese dentária pela USP de São Paulo, doutor em prótese dentária pela USP de Bauru. Ai, meu dentista é demais, gente. Licenciado em prótese dentária, professor do curso de prótese dentária do Centro Paulo Souza, fez um fellow em ITI? ITI. ITI, mas o que é isso? Isso é uma International Team for Implantology. É uma associação mundial de pesquisa de implantodontia e biomateriais para regeneração óssea e tecidual. Perfeito. Coordenador do curso de prótese dentária do Centro Paulo Souza, professor do curso de especialização em implantodontia da Universidade de São Paulo, no campus Bauru, e coordenador do curso de especialização em reabilitação oral do Instituto Mondelli de Bauru. Gente, vamos dar uma olhadinha na clínica do Dr. Fábio. Dr. Fábio Tunes é cirurgião dentista e possui uma sólida trajetória acadêmica e clínica na odontologia. Graduou-se pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP e especializou-se em prótese dentária pela mesma instituição. Também foi ET Scholar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. É mestre e doutor em prótese dentária pela USP, além de atuar como professor e coordenador de cursos de graduação e especialização nas áreas de prótese dentária, implantodontia e reabilitação oral. Reconhecido internacionalmente como ETI Fellow, ITI Study Club Co-Director e ETI Speaker, contribui ativamente para o avanço científico e educacional da odontologia. Fábio, muito obrigada por ter vindo. Um grande prazer. Eu acho super importante a gente falar sobre essa área de saúde bucal no climatério e menopausa. Eu falei para você, eu sou médica, realmente eu entendo muito pouco, então você vai ter que explicar para a gente como se a gente fosse criança mesmo, né? E para o pessoal. Fabinho, as mulheres associam a menopausa a onda de calor, insônia, dor articular, todas aquelas alterações hormonais. A saúde bucal muda? Muda também. Bom, primeiramente eu queria te agradecer pelo convite. Imagina. Né? É sempre um grande prazer falar sobre a minha área, Uhum. e ainda mais num apontamento desse da menopausa e da mulher, desde o climatério até a pós-menopausa. Sim. Isso é muito importante porque há realmente alterações nesse sentido. Tá. Então, muito obrigado pelo convite. Espero dirimir algumas dúvidas e também trazer algumas informações importantes para que vocês possam, principalmente, ficarem mais atentas à saúde bucal. Exato. Né? Há mudanças realmente. Né? Tá, quais são? A gente não, com a menopausa, a gente não entende isso como uma doença, eu acho que a medicina também não. Uhum. É uma fase da mulher, Sim. né? Onde há uma baixa drástica da quantidade hormonal. Isso traz consequências orais, né? Tá. Principalmente na mucosa bucal, Uhum. glândulas salivares e também do processo alveolar e no osso dos maxilares, para ser mais fácil, né? Tá. Dessas três todas, a gente tem algumas consequências que transformam a vida da mulher nessa fase de climatério e menopausa um pouquinho mais difícil, Tá. né? Principalmente com referência à própria manutenção desses tecidos de forma organizada na boca. Ok. Né? Dentre essas consequências da menopausa, né, a gente tem aí o ressecamento oral da mucosa bucal. Que é comum, né? Que é muito comum, assim como há também na vagina, na vulva, Olho. né? O olho também. Olho, Ou certo. seja, todos partem do mesmo princípio biológico, né? A Sim. boca vem também da mesma área. E onde há ressecamento vaginal na mulher, há um ressecamento também oral, Da mucosa que oral. traz consequências principalmente para o tecido periodontal. Perfeito. Quando a gente fala de tecido periodontal, quero fazer um parênteses aqui para que todo mundo possa entender uma diferença muito grande. Os dentes estão enfileirados em um osso, né? A gente chama isso de processo alveolar, onde a gente entende que ali tem osso cortical, um osso mais duro, Tá. e um osso esponjoso, um osso mais mole. Uhum. Lembrando que essa tábua óssea ela tem uma parte mineral e uma parte mais orgânica. Tá. Esses dentes estão colocados nesse osso e eles estão protegidos por uma gengiva.
Basicamente é isso. O osso, a gente chama ele e o dente, assim como aquilo que une, que são os ligamentos, são vários barbantinhos, milhões de barbantinhos que ligam o dente ao osso. Por isso que os dentes têm micromovimentos, né? Esse dente, o ligamento e o osso formam o que a gente chama de periodonto de sustentação. Tá. Isso é que sustenta o dente na posição. E ao redor disso a gente tem o periodonto de proteção, que são as gengivas, né, e a mucosa oral. E, na verdade, essa gengiva se divide em algumas faixas, com mais ou menos queratina, Tá. que também sofre uma interferência, principalmente por conta do ressecamento da boca. Da boca. Então, da mucosa. quem sofre mais nesse primeiro momento? Externamente, o periodonto de proteção. A gengiva, por ter essa queratina e sofrer um ressecamento, ela se descama mais rápido. Então, a gente tem uma doença chamada periodontite descamativa, Tá. que pode deixar essa gengiva um pouco mais fininha, assim como acontece na vagina também. Mas por isso que tem a retração? Então, a retração, na verdade, a recessão gengival, ela é associada com vários fatores, né? A gente tem o bruxismo, que está envolvido nisso, a gente tem traumas pela escova, a gente tem o uso de produtos ácidos, né? Como refrigerantes, sucos ácidos também. Isso tudo, em um multifator, acabam levando à recessão gengival. Ok. A descamação desse tecido epitelial, dessa gengiva, também faz com que isso fique mais fino e fique, então, mais suscetível a esses traumas, Tá. pelo bruxismo, pela ação e pelo consumo de produtos ácidos e também pela escovação traumática, né? Perfeito. Por isso que a recomendação sempre são escovas extra macias, de cabeça pequena, para que os traumas sejam menores. Ok. Isso falando de tecidos. Nas glândulas salivares, na menopausa, a gente sabe também que o estrogênio diminui o fluxo salivar. E a saliva é muito importante para uma série de coisas dentro da boca. A gente talvez vá falar mais sobre ela depois, mas a gente também tem uma diminuição desse fluxo salivar, Tá. o que vai trazer consequências tanto periodontais, na gengiva, quanto também nos dentes, Nos dentes. nas estruturas dentais. E por último, a tábua óssea. A menopausa é responsável aí por uma osteoporose, uma osteopenia e uma osteoporose. A osteoporose, o osso poroso, né? Então, ou seja, o osso que segura os dentes, como eu acabei de falar para você, Fica poroso vai também. ficar poroso, vai sofrer um pouco mais, ele vai ficar um pouco mais mineralizado quando a gente faz uso de alguns medicamentos, talvez a gente vai falar sobre isso também durante o dia. Então, isso também pode enfraquecer o suporte desses dentes enfileirados na tábua óssea. O que pode Por isso trazer que ali uma série de vai coisas. entortando a arcada? Então, na Fábio? verdade, não, né? Ah. Essa mudança vai mudar a sustentação dental. Tá. O entortar está relacionado a uma consequência de posição de músculos. Que vai São mudando, 12 fatores, na né? verdade, para isso, mas o entortar dos dentes está relacionado à memória de rompimento, à posição muscular, à falta de alguns dentes, e aí os dentes acabam tentando ocupar aquele espaço, eles migram Tá. em direção, e isso faz com que entorte. Ok. Aqueles que têm todos os dentes, ou os 32 ou os 28, né? Não tirou Geralmente os hoje sisos? 28, porque as Aham. pessoas removem um terceiro molar chamado dente do siso. Aham. Dente do siso porque ele irrompe aí por volta de 17 a 20 anos. Tá. Fazem com que essas pessoas com todos os dentes tenham essas consequências de rompimento. Então, o garoto teve uma posição ectópica. Ectópica é quando o dente nasce fora da posição. Aí o ortodontista tenta levar o dente para lá, mas ao final não faz uma estabilização disso. O dente tende a voltar. Então, o entortar do dente não está relacionado direto com a menopausa, Ok. mas está relacionado agora diretamente com outros fatores, principalmente de posicionamento, que é Perfeito. genético, né? Ah, é genético? Você pode herdar o osso do seu pai, que é um Tá. osso pequenininho, e pode herdar os dentes da sua mãe, que são os dentes grandes. Tá. Imagina muitos dentes grandes tentando ficar num espaço pequeno. Ok. Todo mundo ali fica apinhado, fica entortado. Tá. Então, isso também traz esse apinhamento dental. Né? Perfeito. Isso tem esse fator genético também, além dessas coisas que eu acabei de dizer, posição de muscular, né, que acaba levando um vetor de força diferente. O próprio formato facial, dólicos faciais, bradyfaciais, que são pessoas longilíneas e mais quadradinhos, o rosto um pouquinho mais quadrado, às vezes tem um pouquinho mais de espaço do que aqueles que têm um rosto mais alongado. Aí eu tenho uma tábua óssea um pouco mais estreita, então isso também me toma espaço para uma posição dental correta.
né? Perfeito. Uma posição dental correta. Ô, Fábio, e no climatério e menopausa, tal, você já percebe quais são as modificações que você percebe já mais comumente assim na cavidade oral das mulheres? Então, essa é uma pergunta, né? Qual o primeiro sinal, o primeiro sintoma que a mulher vai perceber, talvez nessa fase de climatério, é realmente a diminuição do fluxo salivar. A boca seca. A boca começa a ressecar, Uhum. né? Começa a ficar seca, ela não começa a entender por que isso está acontecendo, Uhum. né? Busca-se aí a ajuda de um dentista para dizer o que está acontecendo. O dentista não consegue só pontualmente dizer, o seu fluxo salivar diminuiu. Se não se fizer uma boa anamnese, tentar entender onde é que fase da vida hormonal a mulher está, o dentista fica muito, né? Ele fica meio que perdido, né? Sim. O fluxo salivar pode diminuir por várias coisas. Tá. O climatério e a menopausa é uma delas. Síndrome de Sjögren, doenças reumatológicas. Exatamente. O uso de remédios, que nessa fase da menopausa é muito importante, né? As mulheres às vezes tomam antidepressivos, ansiolíticos, antihipertensivos, remédios para incontinência urinária, para que sono, é tipo para dormir. E todos esses remédios diminuem o fluxo salivar. Tá. Juntando o uso de medicamentos na fase da menopausa, ou seja, o fluxo diminui mais ainda. Perfeito. O que vai trazer consequências gravíssimas para a boca, né? São consequências muito importantes, né? Quais são essas consequências? Desde a dificuldade de mastigar e deglutir, entendendo que a saliva tem ali algumas enzimas que ajudam a já quebrar os alimentos desde a fase oral. Tanto é que se você colocar uma bala na boca e deixar ela quietinha lá, em minutos ela vai se derreter. Sim. Por conta da ação de enzimas, né? A pitialina, a lipase, são enzimas que fazem com que esses produtos já se degradem dentro da cavidade oral. Com a mastigação, isso vai ficar em pedaços menores e vai para a boca. Mas a gente precisa de saliva para ajudar na deglutição também. Sim. Comer coisas secas é mais difícil de deglutir. Vocês podem perceber que é muito mais difícil de fazer isso descer por conta da ressequidão. Isso também vai trazer consequências, principalmente para os tecidos da boca. Então, a falta de saliva, que tem um efeito extremamente tampão, a gente come enzimas que têm uma característica mais ácida, e a saliva tem o efeito tampão para tentar amenizar esse pH, essa acidez na boca. E essa acidez na boca, quando ela não é combatida ou diminuída pelo tampão, a gente tem, então, incidências de cárie. O que é a cárie? A cárie é uma doença multifatorial, depende do hospedeiro, ou seja, você precisa ter dentes, a gente precisa ter ali bactérias para ter cárie, né? E a gente precisa ter os alimentos. Quando há essa trilogia, né, Valéria, a gente acaba tendo uma frequência bacteriana comendo desse substrato e produzindo ácidos. E esses ácidos ficam ali no esmalte, que vão microcorroendo o esmalte com o passar do tempo e dos anos. Né? Existem cáries que são mais crônicas, mais demoradas para acontecer, e cáries mais agudas que acontecem rapidamente. Então as enzimas vão corroendo esse esmalte. A saliva ajuda nesse tamponamento. É uma proteção. É uma proteção que ajuda a mineralização do esmalte. Porque a gente tem na saliva também a presença de flúor. Sim. E de cálcio. Sim, E esses são minerais que ajudam nessa manutenção da estrutura dental. Isso falando de dentes e cáries. Quando a gente tem também a diminuição do fluxo salivar, há uma incidência maior da presença de bactérias que causam a gengivite. A gengivite é o quê? É uma inflamação gengival. Simples assim. Pela presença de bactérias e o seu metabolismo. Essa doença gengivite, se ela não é cuidada com limpezas, com tratamentos odontológicos preventivos, a gente acaba evoluindo para uma doença periodontal. E a doença periodontal nada mais é do que a doença que acomete o periodonto. Aquilo que eu disse no começo, o periodonto de proteção e, subsequentemente, o periodonto de sustentação. Ela gengivite vai inflamando, o osso percebe que tem uma inflamação ali em cima, ele começa a se posicionar um pouquinho mais para baixo, a gengiva vem descendo, vem trazendo a inflamação junto, o osso vai tentando fugir desse problema patológico, e aí o dente começa a ficar mole. Os mais antigos, as pessoas mais, assim, vamos chamar de 50 a mais, como a gente, vão lembrar de uma doença chamada piorreia. A piorreia é que os antigos falavam. O meu dente caiu e eu não tinha nem dor. Então, a doença periodontal é uma doença silenciosa.
Tá. Ela tem alguns sinais, como sangramento. Ela pode, às vezes, agudizar e trazer dores, como a aguna, que é uma gengivite, ulcerante, necrosante aguda, ou seja, aí o paciente tem dores, ele procura o profissional mais rapidamente. Mas geralmente ela é silenciosa. Sangra um pouquinho, eu não dou nenhuma atenção para isso. Você passa o fio dental, sai o sangue, você não se importa com isso. Isso vai evoluindo, vai evoluindo. Quando a gente percebe, a sua base óssea que segura os dentes já se foi. Tá. E aí a gente tem imobilidades que fazem com que, às vezes, a gente tenha a perda do dente. Perfeito. E aí a gente tem que partir para outros tratamentos, como implantes, movimentações ortodônticas para fechar espaço, próteses, né? Sim. Que são tratamentos para corrigir esse problema causado pela gengivite e periodontite. Tudo isso por conta da xerostomia, que é a baixa ou a diminuição do fluxo salivar. Essas questões todas estão muito intimamente ligadas, né? Você consegue perceber, Fábio, que você já é da minha faixa etária, muitos anos de profissão. Sim. Você consegue perceber na prática que as mulheres que entram na menopausa, que fazem reposição hormonal, têm uma saúde bucal melhor? Ah, sim, sem sombra de dúvida. Porque a gente depende desse estrogênio, né? Na boca a gente tem receptores deles também. Sim. Então, isso tudo vai melhorar, principalmente a mucosa. A mucosa volta a se espessar, ou seja, a tua proteção oral acaba sendo realmente melhorada pelo uso desses E a própria repositores. Sustentação pela prevenção da osteoporose, não né? tenha dúvida, porque a gente não vai ter problemas de osteoporose, ou se temos um grau muito pequeno, uma osteopenia leve. talvez, mas que com essa prevenção e essa reposição hormonal, a gente consegue manter as estruturas ósseas e gengivais, não vou dizer intactas, porque nós todos envelhecemos, e aí a degradação é natural, mas quando ela é patológica, as alterações são muito grandes. E elas devem ser necessariamente ser observadas por um profissional ou pelo próprio autoexame. Sim. Tem sangramento na gengiva. Esse sangramento não foi de um trauma. Às vezes você vai passar o fio bate com força, eu entendo que corta. Mas se é o olhar, você passa a escova, sai sangue, você percebe uma mobilidade no dente, procure o seu cirurgião dentista. Vá até ele, peça um exame, ele vai te pedir alguns exames complementares para poder ajudar nesse diagnóstico e fazer um prognóstico muito bem executado, com plano de tratamento já na prevenção dessas mulheres. Perfeito. E perguntar para a mulher, na sua anamnese, se a mulher está no climatério, na menopausa, é extremamente importante, porque isso traz planejamento. E se faz reposição hormonal? E se faz reposição hormonal, isso vai colaborar muito com o tratamento, com a parte de tratamento do cirurgião dentista. Perfeito. Então, essa conversa do paciente tem que ser, ela é necessária. Sim. A gente chama isso de anamnese. Sim. A gente tem um monte de pergunta que a gente faz, que às vezes para o paciente pode não parecer importante, mas que para nós profissionais ajuda no planejamento, diagnóstico, prognóstico. E fundamental essa anamnese, né? Infelizmente, alguns Hoje em profissionais dia, estão esquecendo da anamnese, né? A gente vive essa geração mais nova que tem feito aí tratamentos digitais, né? Isso é importante, a gente pode até falar disso depois, mas não podemos nos esquecer do fundamento, da base. Anamnese, exame físico semiologia, a disciplina de semiologia todos nós tivemos, né? Sim. A medicina tem até um pouco mais, mas ela é fundamental para a gente poder pular. entender o paciente. Não dá para hoje sentar na cadeira, abre a sua boca, deixa eu ver o que você tem, tem 2 restaurações e uma limpeza para fazer. Isso não é tratamento odontológico. Vamos tirar uma história antes, né? Infelizmente, a gente vive isso na medicina, na odontologia, na fisioterapia, em todas as áreas, principalmente saúde. A minha sugestão é que a gente sempre aí procure profissionais que possam fazer essa fundamentação básica com muita sabedoria, com muito conhecimento e que possam orientar principalmente pacientes nessa fase, que é extremamente importante para a mulher. Há uma mudança hormonal gigantesca. A mulher muda completamente. Né? Eu tenho uma em casa, eu sei como é isso. Né? E ela tem mudanças que a gente vai percebendo, as nuances são às vezes muito discretas, mas que refletem nessa alteração. E odontologicamente isso não muda. A gente tem também essas consequências. E pelo que eu entendi, a boca seca nessas mulheres no climatério e menopausa, elas vão aumentar então o risco das cáries também. Sim, não tenha dúvida. Por conta desse efeito tampão na saliva que não vai existir. Isso é uma coisa comum. Certeza. Principalmente cáries de colo, que a gente chama. Perto da gengiva, a gente tem uma porção do dente chamada cervical, que está bem ali pertinho da sua gengiva.
E é nessa parte onde geralmente acumula o biofilme. Então, para ter a cárie, a gente precisa ter as bactérias, o substrato, que é o biofilme, e o hospedeiro, ou seja, o seu dente. Quando esse biofilme fica ali, ele não é removido nem pela escova de dente e nem pelo fio dental, esse depósito vai ficando ali devagarzinho e as bactérias frequentam essa Eles área. gostam dali. E ali elas produzem, fazem o seu metabolismo, liberando o ácido e aí inicia uma corrosão. Você vai às vezes começar a perceber uma linha esbranquiçada bem pertinho da gengiva. Essa linha esbranquiçada é um desmineralizamento, né? Uma desmineralização, na verdade, já corroendo partes desse esmalte até que ela atinge a dentina, porque ali o esmalte é muito fininho. Tá. Então logo ele quebra essa barreira primária de prismas, de cristais, de esmalte, de mineral. Ele quebra essa primeira barreira e atinge a parte orgânica do dente, que é a parte da dentina. Então nós temos ali esmalte, proteção externa, dentina, proteção medial, né, interna, e a polpa é onde a gente tem o nervinho, onde dói. Quando chega ali tem que fazer canal, né, que dói bastante. Então quando a cárie vence essa primeira parte, ela atinge a dentina e ali ela encontra túbulos rapidamente degradáveis e que levam para a polpa. Então, às vezes, a cárie cervical às vezes traz o próprio problema de canal, né? Endodôntico. Porque ali a progressão passa a ser muito mais rápida. A xerostomia com a diminuição de saliva, então, deixa a paciente propensa a mais cáries, principalmente cervicais. Perfeito. Né? E em lugares onde ela não consegue alcançar com a escova. Ou seja, nesse aspecto, a reposição hormonal faria uma prevenção ajuda bem no fluxo bacana salivar, para vocês, né? no fluxo salivar, na espessura dos tecidos, né? E o tártaro tem a ver com a boca seca? O tártaro não, com a boca seca não, mas ele piora com a boca seca. Tá. Por quê? Então vamos entender assim, ó, o biofilme ficou ali, ou ele vai caminhar para a cárie, ou ele vai caminhar para a doença periodontal. Tá. Então, o biofilme, ele quando não produz cárie, né, ele não deixa ali as bactérias frequentantes, a microbiota de cárie fica ali na região. O microbiota é o número de bactérias e os tipos de bactérias que nós temos em boca. Inúmeras. São mais de 700 tipos de bactérias que a gente tem em boca. Né? Quando a cárie não evolui, né, e ali o biofilme vai ficando e ele não evolui para a cárie, ali a gente tem a deposição de cálcio. Ok. E a mulher na menopausa também perde cálcio pelo fluxo salivar. Então, quando a mulher não higieniza bem, aquele biofilme fica ali aportado nos dentes em determinadas regiões, às vezes é generalizado, mas a gente tem regiões de prevalência mais do tártaro, assim, né? então mais atrás dos dentes anteriores, né? E esse tártaro vai se formando. Então, ali o biofilme, uma deposição de cálcio pelo fluxo salivar, depois que aquilo gruda, fica duro, o paciente não consegue mais tirar nem com fio, nem com só o dentista mesmo. Só o dentista com o instrumento. E aí começa a gengivite, começa a doença periodontal. Tudo isso baseado pela deposição desse tártaro ali. Perfeito. A mulher com menopausa tem mais tártaro ou menos tártaro? Não, ela não tem uma autoincidência, ela perde um pouco mais de cálcio pelo fluxo salivar. Então ela tem uma tendência a formar cálculos ou tártaro mais rápido, né, do que em outra época de sua vida, mas com a boca seca, Valéria, isso cheira. Tem odor. E aí a gente tem um odor fétido, e aí as pacientes reclamam de um mau hálito por conta dessa secura bucal, e com a presença de tártaro e bactérias, isso acaba piorando muito. E assim, as pacientes que não podem fazer reposição hormonal para prevenção, vocês têm algum tratamento para isso, para melhorar essa... O tratamento na verdade, o tratamento de uma mulher com menopausa ou climatério é o mesmo tratamento que a gente tem para qualquer paciente. Okay. Veja, o que muda é que a mulher com menopausa ela fica mais suscetível. Então, se eu tenho que escovar os dentes para manter a minha gengiva e meus dentes em ordem, né, a mulher com menopausa ela precisa redobrar essa atenção. Ok. Ela vai continuar escovando, passando o seu fio dental, procurando o dentista regularmente, né? E a gente tem que entender que essa procura do dentista ela é muito individualizada. O pessoal aí estabelece 6 e 6 meses, mas tem mulheres que às vezes têm uma ótima higiene, uma preocupação bucal extremamente atenciosa, e ela não tem que voltar de 6 em 6 meses, ela pode voltar de ano em ano, assim como ela vai ao ginecologista, né? Então, essa questão da higiene, ela tem que ser um pouco mais atenta
Ela tem que ficar mais atenta, a paciente tem que ficar mais atenta para que ela possa se manter limpa sempre. Ok. Porque ela, com a presença do tártaro ou a presença de cárie, ela tem uma suscetibilidade de uma evolução um pouco mais rápida. Ok. Mas o tratamento é o mesmo que a gente prega e a gente preconiza para qualquer paciente, ou do sexo masculino ou do sexo feminino, mas de forma com mais atenção. Tá. Assim como os homens também, né, que têm uma dificuldade na sua média idade, também de se preocupar mais. O que a gente percebe, olha que interessante isso que eu vou te contar, é que as mulheres nessa fase, elas têm um pouquinho mais de irritabilidade. Então as mulheres acabam ficando um pouquinho menos pacienciosas. Você está sendo bonzinho, Estou sendo bonzinho, Isso. né? Para não apanhar depois também. Então, essa paciência vai perdendo um pouquinho. E olha, escovar dente, passar fio dental, Tem que ter demanda paciência. tempo. Sim. Demanda tempo. A mulher já levanta irritada. Ela teve ali o seu fogacho a noite toda, ela não dormiu, ela levanta irritada, ela já quer comer ali Alguma coisa a nem mais para escova o poder dente. suprir essa energia. Ela já não escovou o dente antes, já não escovou os dentes depois, ela já sai correndo porque ela tem que levar a filha na escola, ela já está extremamente irritada. Aí ela almoça, ela fala, também não vou escovar. Quando que uma mulher com menopausa vai perder seus 10 minutos de escovação? Essa questão, pode parecer uma bobeira, mas ela é verdade. A gente perde o tempo consigo mesmo, né? De escovar os dentes, de passar o fio dental, de olhar no espelho, de fazer um autoexame de vez em quando. Dá uma olhada para ver Dá se uma olhada ver se está tudo né? bem, se tem sangramento, da onde está vindo o sangramento. Isso tudo nos auxilia no consultório. Lógico. O paciente chega e fala, doutor, aqui nessa região, quando eu escovo, sangra. Eu vou diretamente na área e eu já facilita o meu diagnóstico. Sim. Então, essa irritabilidade, essa falta de paciência, às vezes toma o tempo da escovação. A minha sugestão é que eu sei que é difícil. E até o tempo de ir ao dentista, também, né? Às vezes a gente enrola, né, pra caramba. Às vezes um pouco mais do que deve. Mas a minha talvez, observação é que elas possam perder um tempinho maior. Tá. Se não todas as refeições, mas pelo menos antes de dormir, que a higiene bucal dessa hora seja sagrada e ela possa realmente se manter de forma limpa, organizada, porque isso aí vai trazer boas consequências, né? A gente vai continuar tendo uma boa saúde gengival, longe de cáries, longe do mau hálito. Lógico que o mau hálito está associado a outras coisas, mas também. Nesse caso da menopausa é basicamente por conta da xerostomia e da presença de bactérias presas no tártaro, né? Perfeito. Isso traz um pouquinho mais de odor nessa região. Entendi. Agora a gente vai cortar um pouquinho para os comerciais e a gente já volta. Tá bom. Tá? Cuidar de você vai muito além da estética. É sobre se sentir bem, confiante e renovada. O Salão Beleza Carioca é o lugar certo para isso. Localizado atrás do Rio Preto Shopping, em frente ao estacionamento da Renner, oferece uma experiência completa de beleza e relaxamento. Cabelo, maquiagem, unhas, sobrancelhas, extensão de cílios, depilação facial e tratamentos exclusivos como spa e plástica dos pés. Tudo pensado nos mínimos detalhes para valorizar a sua beleza e elevar a sua autoestima. Salão Beleza Carioca. Seu momento, seu cuidado, sua melhor versão. A INSA TV Communication conecta conteúdo, transmissão e visibilidade para marcas, histórias e pessoas em toda a região. Levamos informação para Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e muitas outras cidades, com jornalismo, entrevistas, saúde, cultura, podcasts e eventos. A INSA TV aproxima sua marca de públicos reais com credibilidade e presença.
Entregamos conteúdo profissional para TV, YouTube, redes sociais e eventos ao vivo. Para empresas, profissionais e projetos, a INSA TV é mídia, conteúdo e estratégia em uma só comunicação. INSA TV Communication. Transmitindo emoção. Gerando visibilidade. Fábio, e me fala uma coisa, quais são os tratamentos que vocês indicam para melhorar esse fluxo salivar que as mulheres no climatério e menopausa têm piora? Eu não sei se na medicina tem isso também, né? Mas o fluxo salivar, ele é dependente da água. A recomendação da medicina deve ser sempre de 3 a 4 litros de água diários. Tomar água, né? sim. Tomar água, porque a saliva basicamente é água. Né? Se eu não tenho ingestão de água regular, eu tenho uma diminuição do fluxo salivar. Óbvio, eu não tenho de onde produzir, né? Como é que as glândulas salivares vão usar a matéria-prima, que é a água, se não tem no seu corpo? Então, a ingestão de água realmente é muito bom. Outra coisa importante que a gente pode fazer para estimular a salivação e melhorar essa salivação é talvez um estímulo mecânico. Olha que interessante, eu vou falar aqui, talvez alguém me mate depois por isso. Mas o uso de chicletes, por exemplo, gomas de mascar, com xilitol, não precisa ser com açúcar, né? Essa mastigação, não por 2 dias, porque tem gente com chiclete na boca e fica horas mastigando. Na verdade, aí é por 10 minutos no máximo, porque senão você começa a piorar o seu sistema mastigatório. Esse estímulo mecânico também ajuda na produção de saliva. Porque a glândula salivar entende, bom, está tendo mastigação, tem alimento, eu preciso produzir. Né? Uma outra questão que a gente tem, quando o paciente tem aí uma xerostomia mais avançada, a gente vê isso mais em senhoras de 70 a mais, né? É com saliva artificial. A gente tem géis e tem também sprays de saliva que imitam bem a saliva, uma saliva mais sintética, mas que imitam bem. Isso tudo para manter a boca mais úmida. Mais úmida. São muito caros? Não são caros, né? Eles podem ser manipulados, né? Podem ser manipulados. E a gente tem que sempre, quando tiver a utilização disso, tem que estar sempre muito bem atento, né? Principalmente com essa secura bucal. Quantas vezes vai utilizar por dia? Vai depender muito de quanto seca. É óbvio que se é um paciente, por exemplo, que trabalha com o público e demanda, às vezes, uma ansiedade maior, tem que lidar. A boca naturalmente resseca, né? Quando a gente enfrenta uma condição mais difícil, a boca resseca. De estresse. Então, aí, de estresse, isso resseca, mas não é o problema da xerostomia da menopausa, né? Então, só em casos mais raros a gente usa esses sprays. Né? Quando o problema é glandular, aí a gente vai precisar de ajuda de um cabeça e pescoço, do médico de cabeça e pescoço, né? O dentista vai estar junto, mas o médico também pode nos auxiliar, às vezes com tratamentos aí de laser de baixa tensão, baixa energia, né? Na mucosa. Na mucosa, nas glândulas salivares, né? Lembrando que essas glândulas salivares, as que mais sofrem são as menores, né? A gente tem as sublinguais, submandibulares. As parótidas são maiores, então elas sofrem um pouquinho menos. Mas quando sofrem também, aí a gente perde quase toda a saliva da boca. Né? Porque elas são responsáveis aí por 60%, 65% do fluxo salivar. Então, a gente tem esses tratamentos, né? Laser de baixa tensão, estimulação mecânica, tomar muita água. Perfeito. Né? Isso tudo é muito importante para manter. Existe a saliva artificial também. A saliva artificial que pode compensar essa falta que a gente tem de produção. Perfeito. De produção. Existe um sintoma, eu queria te perguntar se você vê muito no consultório ou não tão comum, que é um sintoma atípico, menos frequente na menopausa, que é a síndrome da queimação, né? Da ardência bucal. Isso. Isso você vê com frequência? A gente tem relatos disso. Eu tive uma paciente que eu iniciei a reposição hormonal, melhorou. Sumiu. Olha que interessante isso. A ardência bucal, na verdade, ela tem pontos, né? Então ela vai doer ali no palato, no céu da boca um pouquinho, na língua, na porção interior do lábio, principalmente do lábio inferior. Então tem sensações de queimadura, de ardência por pimenta. Todo mundo aqui já deve ter se queimado com um cafezinho quente. Sim. Aquela sensação que fica após um café pelando, né? Isso traz essa sensação de ardência. A síndrome de ardência bucal, ela é esse sintoma de ardência realmente que piora com o passar do dia, né? E ela está presente por quê? Porque há uma diminuição da espessura do epitélio. O estrogênio baixa a espessura do epitélio, fica mais seco, e aí a pessoa começa a
ter ali um aflorar das terminações nervosas. E aí a gente tem então essa... Assim como acontece na vagina. Exato, é igual. É igual. É igualzinho. É, Começa uma ardência maior. E aí qualquer microtrauma dói mais. Qualquer alimento diferente, mais picante, arde mais. Ok. Qualquer sensação que ela deveria ter natural, que todas as pessoas naturalmente têm, para ela é dobrado. Então Tá. ela sente essa ardência um pouquinho mais intensa na boca. Com reposição hormonal isso muda muito. Melhor. Muda muito. Sim. Obviamente que a gente tem ali protetores bucais que a gente pode usar, como alguns cremes, reposição de vitaminas, que são extremamente importantes para manter esse tecido epitelial, esse tecido da mucosa bucal mais espesso, mais reforçado. Isso vai proteger de ações oportunistas de bactérias também. Vitamina C, Vitamina D, C, B12. D, B12, complexo D, né? Tá. A gente tem isso tudo que ajuda muito no espessar dessa mucosa bucal. Isso traz uma menor ardência depois também. E eu achei interessante você falar do laser, eu não sabia, porque a gente usa o Laser de baixa laser e a potência. radiofrequência não ablativa para mucosa vaginal, né? Para aquela síndrome geniturinária da menopausa, melhora muito, Sim. né? O laser na E boca... esse laser, ele tem gente laser aqui de em baixo- Rio Preto, por exemplo, que Tem, faz? sim, lá no consultório a gente tem isso também. Ah, né? legal. Laser de baixa potência, de baixa tensão, eles servem basicamente para tecidos moles. Então, por exemplo, o paciente fez uma extração de terceiro molar. Tá. Né? A gente vai lá, tira os pontos daí 7 a 10 dias, e aí você pode fazer uma sessão de laser para ajudar esse reagrupar celular de Na forma mais cicatrização rápida. mesmo. Diretamente. Né? Perfeito. Na glândula salivar a gente pode fazer, quando o problema é de construção da saliva, o laser às vezes ajuda a essa regeneração glandular na boca, principalmente os tecidos moles. Então, o laser de baixa potência tem essa função de melhorar a condição tecidual, principalmente mole. Principalmente Perfeito. mole. Vocês usam fotobiomodulação É também? muito pouco, né? Existe uma parte da odontologia, Os eu LEDs, particularmente não uso, fototratamento, fotodinâmicos, né? Se pigmenta com alguns corantes para que isso possa ter uma potencialidade, né? Tá. Se aumenta a potencialidade disso. Eu particularmente não uso, Tá. né? Porque a minha área de trabalho, de diferente. especificidade é outra, mas a odontologia tem uma parte desse sentido que ajuda também, principalmente nesse tratamento fotoativo. Perfeito. Né? Fotoativo. Agora vamos falar uma coisa que às vezes dá um pouco de briga Briga é bom, eu sempre gosto. entre ginecologista e dentista, né? Porque a osteoporose pode afetar os ossos da mandíbula e da maxila, né? É verdade. Essas mulheres com osteoporose têm maior risco de perder os dentes? Veja, perder os dentes é uma palavra muito dura para a gente. Um pouco forte. Muito, muito forte, A gente, por exemplo, quando a mulher tem ali uma dificuldade, uma osteopenia, uma osteoporose, o dentista, principalmente quando vai para fazer algum tratamento ou de extração, ou realmente de implantes dentários, por exemplo, a gente pede alguns exames, né? Exames tomográficos, de imagem de precisão, e a densiometria óssea é um dos exames que a gente deve pedir. Tá. A gente precisa saber quanto tem ali de osteoporose. Quanto ela já perdeu de massa Quanto ela óssea? já perdeu, né? Eu já vi senhoras de 70 anos com todos os dentes na boca, tendo passado por uma fase de osteoporose também. Tá. Porque, na verdade, há uma alteração, né, dessa remodelação óssea. A osteoporose, na verdade, é a porosidade desse osso, proporcionada por uma célula chamada osteoclasto. Esse osteoclasto tem uma atividade maior quando o estrogênio baixa, ele aumenta a atividade, então ele começa a comer o seu ossinho lá dentro. E o osteoclasto tem preferência principalmente por uma parte chamada osso esponjoso. Ele começa por ali até ele atingir as corticais. Quando ele atinge a parte mais dura do osso, aí realmente a gente tem problemas. Tá. De fratura de tábua óssea e, consequentemente, também a sua perda do dente que está ali em cima. O que acontece é que qualquer infecção na área do dente tem uma ativação dessas células mais rápido. Então, a paciente já tem osteoporose e ela tem uma gengivite, uma periodontite. Vai Esses potencializar. estímulos acionam com que o osteoclasto coma aquele osso mais rápido para ficar mais longe daquela infecção. Então, isso aumenta a remodelação e a reabsorção óssea ao redor daquele dente. E aí sim a gente tem a perda óssea,
que vai perder o dente consequentemente, mas não é diretamente ligado à osteoporose. Sim. Se a pessoa tem osteoporose, mas ela tem uma higiene fantástica, ela tem um controle odontológico de manutenção de biofilme ótimo, ela tem consciência do que está vendo, ela está suplementada com vitaminas, não estou nem falando de hormônios. Tá. Ela vai manter os dentes em boca. Ela vai ter alguma degradação por conta da idade, naturalmente, mas a osteoporose não vai fazer com que você perca os seus dentes. Senão, sendo assim, a gente teria todas as mulheres 40 a mais com uma série de problemas de perdas dentais. E não é isso que a gente vê hoje. Perfeito. Né? O grau de instrução hoje, Valéria, está muito alto. Né? A prevenção hoje nós temos a internet muito, né? que tem lógico, um monte de informação errada, Sim. mas tem muita coisa boa na internet. Né? Eu tenho certeza que esse teu canal está na internet. Sim. E ele vai trazer informações de forma, como você disse, Baseados com em ciência. Exato. Com ciência. Né? Trazendo fundamentos teóricos e clínicos que possam manter a saúde da mulher com menopausa. Então, essa remodelação óssea está diretamente ligada à ação osteoclástica, por conta da baixa do estrogênio. Perfeito. O problema é que quando essa osteoporose aumenta demais, e aí traz aí problemas de colo de fêmur, cabeça de fêmur, coluna, né, uma série de coisas, a gente tem problemas assim. Deixa eu trazer um dado bem importante. Tudo que nós temos em boca é trauma. Talvez eu apanhe por isso, mas o mastigar é um microtrauma. Tá. Então, se você está comendo ali a sua carne, o seu amendoim japonês, isso é microtrauma na região. Tá. O microtrauma estimula uma célula chamada osteoblasto e osteócito. Essas duas células formam o osso e modelam o osso. Formam o osso e modelam o osso. Mantendo a célula que come osso, o osteoclasto, mais quietinha. Esses microtraumas estimulam a manutenção óssea. Tá. Ok? Colocar um implante, você tem que furar um osso. Aparelhos ortodônticos, você tem que mexer o dente para um lado e o osso precisa ali remodelar para que o dente vá para uma posição. Só que quando você tem a diminuição do osso para que o dente vá para o lugar, do outro lado do dente tem que formar osso, porque senão seu dente fica mole e aí você perde o dente. Perde o dente. Né? Tá. Todos eles são traumas que ajudam trazem mais problemas quando a gente tem osteoporose. Então você imagina uma paciente com um grau alto de osteoporose vai fazer um implante. Se ela não toma remédio nenhum, eu tenho que projetar a minha cicatrização um pouquinho mais demorada. Então, se o implante hoje dura aí de 25 a 50, 60 dias, a depender das marcas, né, até 90 dias, a colocação do implante numa mulher com osteoporose não é uma contraindicação, mas ela merece cuidados um pouquinho mais específicos, como, por exemplo, o tempo de cicatrização desse implante dentro do osso. E aí vamos entrar nos medicamentos. Exatamente. Aí, é a briga. Aí quando vem a briga, né? E então também, só antes de a gente for para a briga, mas para a peleia, a gente ainda precisa lembrar que tratamentos ortodônticos para uma mulher 40 a mais pode ser feito? Pode, mas a movimentação ortodôntica tem que ser mais lenta. Diferente. Ela não pode ser como um garoto de 15 anos. Ok. Né? Porque senão não dá tempo de formar osso, porque a gente já tem uma osteopenia. E ela vai ter mais perda, então. E vai perder mais osso ainda, Sim. porque são traumas de posicionamento, de reposicionamento. Tá. Né? Então, isso tudo é importante. Quando a paciente usa remédios bisfosfonatos... Então, aí deixa eu só explicar para o pessoal. Porque assim, o ginecologista, a gente trata também osteopenia e osteoporose, né? A paciente na menopausa, a gente já faz o rastreio para osteopenia e osteoporose. E quando a paciente tem indicação de tratar, normalmente a gente inicia com os medicamentos chamados bisfosfonatos, né? E esses medicamentos aumentam o risco de necrose de mandíbula, que não é uma coisa comum, é raro, gente. Só que alguns dentistas, às vezes, contraindicam o uso e a gente precisa usar, porque a paciente pode ter uma fratura de quadril e aí fica a briga entre o ginecologista e dentista. Então, eu queria que o Fábio falasse sobre isso. Vamos lá. Esses remédios são remédios que diminuem a atividade osteoclástica, ou seja, para não ter muita remodelação, não ter muita... Para se ter o osso continuar ali, não vou dizer intacto, porque ele muda, pacientes que usam bifosfonatos ou até denosumab, esses remédios todos que são anticorpos monoclonais, né, eles mudam a biologia óssea. Sim. Vamos para ser simples assim. E eles diminuem a atividade osteoclástica. Então, pacientes vão tendo vão perdendo menos essa remodelação, a célula não consegue comer aquilo ali.
É isso. Né? Não consegue alterar muito isso. Só que esses medicamentos, eles nos trazem consequências, principalmente com procedimentos odontológicos. Então, por exemplo, Principalmente quando é uso prolongado. Como a gente avalia isso? A gente tem que avaliar 3 pontos importantes. Primeiro, a potência desse remédio. Né? Tem remédios que são muito mais potentes e remédios que são menos potentes, a depender aí do receituário médico, Depende da gravidade de acordo com a gravidade da osteoporose. Né? A outra coisa importante, a outra situação importante é o tipo de administração que você faz. A administração via oral é um tipo e a endovenosa ou intramuscular é outra coisa. Então a gente tem que avaliar, isso trazem consequências diferentes. E o terceiro disso é o quanto tempo esse paciente está usando esse remédio já. Sim. Né? Às vezes o paciente está usando aí há pouquíssimo tempo, isso não tem muita interferência. Mas pacientes que fazem uso contínuo e prolongado, eles precisam ser muito bem reavaliados. A cada 5 anos tem que ser reavaliado. Principalmente com o médico. Então, Sim. antes de a gente pedir ou fazer um procedimento de extração, de implantodontia, ou seja, tirar um dente e botar um implante imediato, ou botar um implante subsequente depois da extração, isso traz riscos de necrose. E vocês preferem que a gente pare o medicamento um tempo antes. Quanto tempo? O ideal seria 6 meses antes, pelo né? menos, Porque né? esse medicamento fica na tábua óssea. Tá. E olha que interessante, o osso, ele não é um osso, ele é um osso diferente. Ele é um osso mais mineral. Por isso que tem o tal do osso e cristal, né? Depois fica de um tempo. friável demais. Então, a extração, por exemplo, de um terceiro molar, de um dente que está causando problema, pode quebrar a mandíbula, dependendo da espessura dessa mandíbula. Porque o osso está tão mineralizado, ele está tão duro, ele não tem flexão, que numa dessa extração... Muda a qualidade do osso. Exatamente. Diminui o risco de fratura, de quadril e tal, mas muda para vocês... Porque a gente trabalha complicado. com pequenininho, né? Sim. A nossa espessura de osso ao redor de um dente hoje, Valéria, numa região de anteriores, por exemplo, é de 1 milímetro. Sim. 1 milímetro é muito friável. Quando você muito. faz uma torção, ele quebra. Sim. É diferente do quadril, que tem é um uma osso coisa mais grande. largo. Tá. Né? Diferente um pouco. Mas há o risco disso. O problema é, depois dessa extração, depois dessa implantodontia, a regeneração. Já que vai diminuir essa ação osteoblástica, a ação de angiogênese, por exemplo, não tem formação de tantos vasos, a gente vai ter um osso diferente ao redor desse implante. Tá. Ou na própria regeneração do buraquinho de onde você extraiu o dente. A gente chama de alvéolo. Então aquele osso neoformado é um osso diferente. O problema é quando a gente tem exposição disso e aí a gente corre um risco de ter necrose dessa porção. É comum? Não é tão comum. Mas ela tem uma frequência, principalmente quando o paciente não é muito bem avaliado nesse sentido. Essa semana a gente teve um curso lá em Bauru. E tem a ver com a higiene também, Sim, né? lógico. A gente teve lá um paciente que chegou de uma osteonecrose de hemimandíbula, tenebrosamente feio, e aí o tratamento é muito difícil, muito invasivo, doloroso, né? e invasivo. Né? Mas não dá para fazer algo para minimizar isso? Dá, a gente entra com antibióticos prévios, antibióticos posteriores, tudo isso pensando em infecções oportunistas. Por quê? O que é a necrose? É a falta de regeneração e a contaminação do osso pelas bactérias que estão na boca. Então a bactéria mesmo na cirurgia, ela entra na gengiva, ela vai lá no osso. Se o osso não tem um poder de remodelação, de formação nova, ele sofre a ação da bactéria e aí a gente tem, pela essa falta de regeneração, uma necrose, presença de bactéria e falta de regeneração. É muito comum? Não é. Tá. Mas existe e tem que ser avaliado antes. Então, uma mulher que está fazendo... tem que ter a comunicação, né? Do dentista médico. com o gineco, com o reumato, né? Com o ortopedista. Essa Isso é comunicação importantíssimo. odontólogo-médico tem que ser muito frequente. Sim. Eu não tenho vergonha nenhuma de solicitar cartas de recomendação ou de autorização para tratamento. Doutora Valéria Adora, por gentileza, o paciente faz uso de bifosfonatos. Ela está administrada via oral por 1 ano. Podemos dar uma pausa? Qual é o risco? Podemos suspender por um determinado momento? Perfeito. Não, Fábio, não pode fazer isso. Sugiro outro tipo de tratamento. Eu mudo o planejamento odontológico. Se não tiver urgência para você, você também pode esperar um pouco, né? Eu mudo o tratamento, né? Não dá para botar um implante porque há um risco muito grande. Eu faço outro tratamento. A prótese dentária, ela é rica em opções. De tratamento. Né? Eu dou aula para especializandos e mestrandos também. Eu chamo esse pessoal de especialista quando ele tem 3 ou 4 opções de tratamento para o mesmo problema. E não o mesmo tratamento para 3, 4 problemas. Exato. Que é o que nós estamos vendo hoje. Sim. Todo mundo hoje trata mal.
Os médicos sofrem da tal da virose. Né? Ah, é virose. E, na verdade, é falta de diagnóstico, planejamento, falta de consulta. Sim, anamnese, A gente tem exame isso também, físico. né? Tudo hoje é faceta, lente de contato, e todo mundo esquece da parte biológica. Exatamente. Então, a osteoporose, ela tem realmente essa dificuldade para o dentista. E as mulheres com 40 a mais, 50 a mais, sofrem um pouquinho disso. Eu sei também... Eu viro e mexo, eu faço carta para dentista, Então, dentista faz carta para tá mim. tudo certo, não há nenhum malefício isso aí mesmo, nisso. exatamente. Né? Não há vergonha em sugerir. Eu Lógico milito que na não. minha área, mas eu não posso militar na sua área. A gente tem que ter um bom Uma senso troca. pela paciente, Exatamente. né? Pelo bem tudo, da paciente. Exatamente. Fizemos um juramento. Exatamente. Né? De atender bem, de ser prudentes naquilo que a gente faz. Então, essa conversa é natural e necessária. Principalmente porque o planejamento odontológico seja também trabalhado de acordo com as necessidades, da paciente e as características daquilo que ela vem administrando como remédio. Porque a gente tem aquelas situações em que a paciente está com um risco iminente de uma fratura de colo de fêmur. Então, essa paciente não pode ficar. E chega no consultório e quer fazer quer 4 fazer implantes implante. e fazer uma dentadura sobre implantes e a cirurgia é desse tamanho. É uma cirurgia... Não é prioridade. Não é a prioridade é o colo do fêmur. Né? A gente, militando nessa área, a gente tem algumas evoluções muito grandes, né? Na odontologia, que é o mundo digital. Hoje, por exemplo, a gente não faz mais cirurgia de colocação de implantes que não sejam guiados. Isso não quer dizer que a gente não vai abrir a gengiva, ver o osso e colocar no lugar certo, mas muitas das vezes a gente consegue fazer um implante hoje com a gengiva fechadinha. A gente abre só um caninho ali, um círculozinho, e por ali desce o implante. Olha que legal isso, né? A tecnologia vem, Nossa, isso diminui o grau de morbidade cirúrgico. Muito menos agressivo, Ou seja, né? o paciente que toma remédio e que tem ali uma osteoporose e vai passar por um procedimento, e esse procedimento a gente chama de flapless, ou seja, eu vou abrir menos, eu vou expor menos esse osso. E ali onde eu perfurar, vou colocar o implante e já vou ter ali uma cicatrização, um pós-operatório muito melhor, o risco é muito menor. Mas tem pacientes que necessitam, às vezes, abrir a gengiva de fora a fora, esse tecido, para olhar esse osso e colocar os implantes lá, e aí esse osso vai ficar exposto, suscetível a essas infecções recorrentes, oportunistas, e aí o risco de necrose são maiores, principalmente nas pacientes que têm uma osteoporose mais avançada e que tomam remédio por muito tempo. Então, assim, você disse aí de briga, vamos quebrar isso hoje. É uma briga legal. Na verdade, mas isso deve ser uma parceria. Lógico. Né? A gente quer evitar fratura de quadril, E a gente vocês quer também evitar querem evitar necrose de mandíbula, Exatamente. que é uma coisa gravíssima, né? Que não pode acontecer, né? A gente tem E que evitar de qualquer tratar, jeito. né? O paciente sofre muito depois. Sem dúvida. Sofre muito. E quem tem osteoporose grave, pode fazer implante? Pode. A osteoporose grave não é um fator eliminador de colocação de implante. Porém, a atenção odontológica e desse implantodontista, da equipe multidisciplinar que vai trabalhar com essa paciente, tem que ser extremamente afinada, principalmente até com o médico. Sim. Porque os riscos são maiores. E outra coisa, o paciente tem que avisar o dentista que toma os medicamentos, né, gente? Então, Eu tive um caso... Actonel, Exatamente. Prolia. Eu tive um caso que a paciente começou o tratamento com alendronato, né, e não me falou. Não te contou. E a gente tinha uma cirurgia de implante marcada, e aí ela falou assim, eu comecei a tomar um remédio e passei mal. Que remédio foi esse? Foi esse. Era um bifosfonato. Sim. Eu falei, pera um pouquinho, você está tomando isso? Na sua anamnese não está escrito quais os remédios que você toma. Esqueci de contar. Eu não sabia que era importante. Veja, Super importante. extremamente importante. A sorte é que ela estava fazendo uso de pouco tempo, uma semana, não tem nenhuma interferência no meu trabalho, né? A quantidade ali é muito pequena, né? Mas é uma quantidade que permanece na região óssea, né? Ou seja, o remédio fica no osso ali também, ele circula no sangue, mas vai para a base óssea, e isso tudo tem que ser medido. Então, o paciente tem que necessariamente, quando você vai ao consultório, tem que falar para a gente tudo. Todos os medicamentos. Olha, eu passei na doutora Valéria, ela me deu um montão de remédio. Eu vou dizer para você quais são. Ela deu uma injeçãozinha de 6 em 6 meses. Quais são, para eu poder ligar para a doutora Valéria para saber se a gente vai precisar mudar alguma coisa na abordagem do seu tratamento ou não. Perfeito. E eu queria te perguntar mais uma coisa. Essa retração gengival que algumas pacientes têm, tem a ver com a menopausa?
Então, É mais traumático. Na verdade, não, né? Ela não é diretamente ligado à menopausa, mas entendendo que na gengiva a gente tem receptores de estrogênio também que também alteram a espessura da gengiva. Então, essa espessura gengival vai diminuir por geral. Tá. E se eu tenho uma espessura, se eu tenho um cobertor bem grossão, eu consigo me manter bem aquecido. Mas se eu tenho um cobertor bem fininho, eu vou sofrer um pouquinho. Tá. Se eu tenho uma gengiva bem grossona, é óbvio que eu vou sofrer menos com a recessão. Tá. Né? A gente chama isso de fenótipo biótipo gengival. Quando a gente tem uma gengiva fininha, muito mais escalopada, festonada, essa gengiva sofre um pouco mais. E aí, com os fatores que são produtos ácidos, escovação traumática e o bruxismo, a gente acaba tendo ali um trauma na região de cervical, e isso vai fazendo com que a gengiva se posicione expondo raiz. Aí quando expõe raiz, a gente tem vários tratamentos. Tá. O primeiro deles é uma recolocação para baixo, a gente Da recobre isso de novo com tecido conjuntivo. Ou um tecido exógeno. A gente tira de outros lugares, ou de túber, que é a regiãozinha lá atrás do último dente superior, ou do céu da boca do palato. A gente tira pedaços dessa gengiva e coloca nessa região para que a gente devolva para essa paciente a proteção dentária. Só que a gente precisa avaliar muito seriamente como está esse dente e essa raiz, porque às vezes o paciente tem uma sensibilidade ou tem uma recessão e não dá importância para isso. Sim. Isso vai desgastando, porque ali já é dentina. Tem uma parte externa da raiz que chama cemento, ela logo se degrada, a gente entra na dentina e a dentina é mais mole, sofre com a escova, então ela vai fazendo uma cavidadezinha. Você consegue colocar a unha lá. Tá. Né? A gente chama isso de linha junção cemento-esmalte. Essa divisão entra na dentina e a recessão vai só aumentando a partir daí. Tá. Então, assim, não dá para ignorar as alterações bucais. Né? Então, o autoexame pode parecer uma coisa estranha, mas como eu vou olhar minha boca? Olha sua boca, abra lá no seu espelho, veja se vê uma mancha vermelha, uma mancha cinza, vê se seus dentes têm um contorno bonitinho. Se né? tem essa Se retração. não tem que procurar essa história. Então, a recessão está associada a isso. A multifator, é multifatorial, porém, a gente consegue tratamentos para isso hoje. Né? A gente tem tratamentos com periodontistas excelentes que fazem esse trabalho com uma maestria e fica muito bom. Obviamente, a gente vai recolocar essa gengiva no lugar, mas se a paciente continuar com os mesmos hábitos, volta tudo de novo. Se não mudar a frequência e a potência de escovação, a ingestão de produtos ácidos, tratar o bruxismo, que é um negócio extremamente difícil, né? Mulheres com menopausa têm, a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Tem que fazer uma segunda vez. Um parte 2 ou parte 3. Parte B. É isso aí. Mas o bruxismo realmente, a mulher, eu acabei de falar que a mulher se irrita um pouco, né? E aí tem mulheres que não comem, não choram, elas fazem o quê? Elas apertam. E esse apertar demais forma uma exostose ou traz recessões, né? Na região dessas recessões gengivais. Então, elas são importantes. O bruxismo é realmente outro fator na menopausa que merece atenção. Muito. Aí seria um capítulo à parte também, porque aí também é multiprofissional. Sobre isso. Exatamente. É porque depende de um dentista, de um médico, às depende vezes psicólogo, e fisioterapeutas. Também. Porque quando a gente tem um estresse muscular, né, a gente precisa de um fisioterapeuta para alongar essa musculatura, soltar essa musculatura e controlar o grau de tônus muscular que esse paciente tem. Então, é muito importante, né? Essa percepção oral, ela deve ser instruída desde os pequenos, né? A gente ensina as crianças, olha a boca de vez em quando, põe a língua para fora, vê como é que tá. E a gente vai instruindo para que a gente possa trazer saúde para essas pessoas até a idade mais avançada, a idade mais avançada, passando aí pela menopausa e pós-menopausa. Fábio, acabou o nosso tempo. Que dó! Ficaram 157 perguntas para trás. Então, vamos ter que fazer outra parte. Vamos fazer, quando você quiser. Adorei, aprendi muito. Um grande prazer sempre. Não sei nada de odonto, hoje eu saí daqui feliz. Que bom, tá? eu agradeço. Muito obrigada. Eu agradeço pelo convite. Espero que tenha tirado algumas dúvidas, me coloco à disposição para responder. Perfeito. Podem mandar as questões para a doutora Valéria, ela me encaminha, logo respondo. Para que a gente possa trazer ciência na menopausa e na odontologia, de forma organizada, de forma bem estabelecida. Foi um grande prazer, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu adorei. Obrigada por ter vindo. Espero estar aqui de volta em breve. Beleza. Gente, muito obrigada pela audiência. Até quarta que vem no programa Menopausa Consciência. Um abraço.
A INSA TV Communication conecta conteúdo, transmissão e visibilidade para marcas, histórias e pessoas em toda a região. Levamos informação para Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e muitas outras cidades, com jornalismo, entrevistas, saúde, cultura, podcasts e eventos. A INSA TV aproxima sua marca de públicos reais com credibilidade e presença. Entregamos conteúdo profissional para TV, YouTube, redes sociais e eventos ao vivo. Para empresas, profissionais e projetos, a INSA TV é mídia, conteúdo e estratégia em uma só comunicação. INSA TV Communication. Transmitindo emoção. Gerando visibilidade. Cuidar de você vai muito além da estética. É sobre se sentir bem, confiante e renovada. O Salão Beleza Carioca é o lugar certo para isso. Localizado atrás do Rio Preto Shopping, em frente ao estacionamento da Renner, oferece uma experiência completa de beleza e relaxamento. Cabelo, maquiagem, unhas, sobrancelhas, extensão de cílios, depilação facial e tratamentos exclusivos como spa e plástica dos pés. Tudo pensado nos mínimos detalhes para valorizar a sua beleza e elevar a sua autoestima. Salão Beleza Carioca. Seu momento, seu cuidado, sua melhor versão. A JL Health é uma indústria sediada em São José do Rio Preto, especializada em suplementação nutricional, com foco em produtos voltados à saúde e bem-estar, especialmente para o público 50+. Trabalhamos com soluções que aliam qualidade, segurança e eficácia, oferecendo suplementos que contribuem para mais energia, longevidade e qualidade de vida, sempre com compromisso, confiança e excelência no atendimento. A doutora Valéria Dória é ginecologista, atuando há mais de 30 anos em São José do Rio Preto e há 23 anos na Vivendas Clínicas. Especialista em climatério e menopausa, atua nas áreas de ginecologia regenerativa e funcional e uroginecologia, oferecendo um cuidado completo à saúde da mulher. Com uma abordagem individualizada, baseada em ciência, experiência e escuta atenta, ajuda mulheres a atravessarem essa fase com mais equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida. Doutora Valéria Dória. Cuidado, experiência e medicina dedicada à mulher.